Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gigantes da Educação. Estamos aqui com nosso co-host agora, Thiago Diana. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz demais de estar aqui com o Edson em mais um momento dos Gigantes da Educação. E agora estaremos aí sempre com o Thiago Diana apresentando junto com a gente esse podcast que a gente fala toda semana. A gente traz alguém aqui que é de relevância na educação e traz algum tema que a gente, como a gente gosta de falar, né, transforma gente que está aí lutando para transformar o país ou o mundo num lugar melhor, um aluno de cada vez, não é isso, Diana? É isso que a gente acredita. A gente acredita muito nesse espaço como um lugar de conversa, debate, reflexão de grandes personagens da educação do Distrito Federal e que contribuem e que estão perto dos estudantes e que vão mostrar para a gente o poder transformador que a educação tem. É isso aí. E hoje estamos aqui com a Luísa Oliveira, que é psicóloga e trabalha com orientação vocacional de jovens. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, então é uma alegria estar aqui com vocês, poder falar desse tema que é tão importante, que é tão relevante e tão crucial para esse momento de vida dos adolescentes, né? Falar de educação e olhando para esse momento de muita escuta e de muito desenvolvimento dos meninos é fundamental. Então, estou muito feliz, me sentindo muito honrada de estar aqui. Luísa, sua primeira participação aqui no Gigantes. Sim. A gente quer muito te conhecer. Então fala pra gente. Quem é a Luísa? Os projetos da Luísa, a formação, conta um pouquinho de você para o nosso público. Bom, eu sou psicóloga, eu me formei em 2013, por favor, não façam as contas, passou muito rápido. Tem conta aí. E quando eu me formei, eu fui para a área organizacional, que é aquela pessoa que trabalha no RH, famoso RH das organizações, né? Que quem trabalha no RH cuida das pessoas que trabalham nessa empresa, né? Então a gente pensa em plano de cargos e salários, recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, boas práticas de qualidade de vida no trabalho, que é uma coisa tão importante que a gente olha tanto para isso, né? E trabalhei 11 anos nessa carreira. Quando eu fui para o meu intercâmbio no Canadá, eu queria fazer algo muito diferente, porque foi uma experiência muito disruptiva para mim. E eu já vinha querendo trabalhar com jovens. E aí eu fui trabalhar numa startup de tecnologia, também com RH. Tá. E nessa startup eu tive a oportunidade de fazer alguns processos seletivos em que eu percebi que as pessoas estavam indo para o mercado meio perdidos, assim, sabe? Eu perguntava. Isso você percebeu lá no Canadá? Não, eu percebi nessa startup. Na startup. E a startup era do Canadá e atendia gente do mundo todo, assim? Era uma startup de Brasília, Tá. mas que tinha alguns Você voltou do projetos. Canadá e você trabalhou nessa Exatamente. startup em Brasília, entendi. Isso, mas que tinha alguns projetos fora e tinha uma ideia muito disruptiva, assim, das coisas, sabe? Era um ambiente de muita inovação e muita criatividade. E aí, quando eu fazia recrutamento e seleção de algumas pessoas, principalmente a galera que tinha acabado de se formar e estava entrando no mercado de trabalho, eu percebi a galera meio perdida. Eu perguntava, por exemplo, algumas questões assim, por que você se formou nesse curso? Aí algumas pessoas me respondiam, porque me disseram que ia ser o curso do futuro, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Né? Eu falava assim, tá, mas E aí? o que mais? E teve um dia que eu perguntei para uma pessoa assim, por que você queria trabalhar aqui com a gente? Por que você veio? Aí ele falou assim, não, a minha mãe me mandou o link, aí eu vim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Então foi aí que eu decidi trabalhar com orientação profissional de adolescentes e jovens adultos, né? É a maneira como eu percebo hoje que eu contribuo muito para o mundo, ajudando as pessoas a fazerem melhores escolhas para suas vidas do ponto de vista profissional, de carreira, para que eles tenham uma inserção no mercado de trabalho um pouco mais tranquila, um pouco mais estruturada, sabe? Que legal. Então, foi assim que tudo começou, com a orientação profissional. E como é seu trabalho? Você trabalha com jovens de qual idade? Como é que Sim. eles chegam para você? Eu trabalho com 3 públicos, basicamente. Com adolescentes que estão no ensino médio ou saindo, com jovens adultos que estão na faculdade e não estão se identificando com o curso e Estão vêm para a pensando já orientação. numa transição, numa mudança? Isso, para a gente poder fazer um ajuste, entender ali. E também pessoas que já se formaram e já trabalham e estão ali numa crise, estão repensando a sua carreira, né? E é um modelo de trabalho que eu gosto muito porque é muito esperado. Principalmente para quem já é adulto e trabalha. Por quê? A gente está em constante transformação. Então, é muito natural que em algum momento da vida a gente comece a repensar. Cara, mas é isso mesmo que eu estou fazendo? Que eu estou fazendo é o que eu gosto? Faz sentido para mim? Então, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas tenham mais clareza, tenham mais entendimento de quem elas são e fica mais fácil fazer um ajuste numa carreira quando é preciso, né? A galera que está escolhendo pela primeira vez é mais tranquilo, mas também é muito importante ter um olhar muito personalizado
para que ele possa fazer uma escolha com muita segurança, sabe? Pensando, Luísa, principalmente o pessoal que está terminando o ensino médio. Então, ali o jovem com 16, 17 anos, prestes a terminar o ensino médio. O que você tem sentido que é a maior dúvida ou angústia desse público? Eu sinto, Diana, que assim, ó, a galera é como se elas estivessem em frente a um painel do Netflix, um grande painel do Netflix, com vários conteúdos ali dentro. E você fica assim, gente, são muitas possibilidades, é muita coisa. E eu tô meio paralisado aqui para escolher, porque eu não sei direito nada o que tem aqui dentro desses conteúdos, né? Então, eu vejo os meninos, os jovens hoje, com muitas possibilidades, conhecendo mais aquela tríade sagrada que eu gosto de dizer, que é a medicina, o direito e as engenharias. E aí eles ficam, mas eu não me interesso, eu não me identifico, eu não estou sentindo segurança em escolher nenhuma dessas três, né? Então, o que pode ser bom para mim também? O que pode ser legal? Então, eu vejo os estudantes hoje com essa dificuldade, mas quando eles vêm para a orientação, eles conseguem dizer sobre os recursos internos deles, características, personalidade deles, o que eles querem para o futuro, mas até chegar nesse momento, vem com muita ansiedade, muita angústia, porque são muitas possibilidades sem conhecer nada direito, né? Então, você fica mesmo meio com medo, assim, de escolher errado. Faz sentido? Quando você escolheu, Edson, como é que foi sua escolha? Quando eu escolhi? Quando se decidiu assim, cara, porque a gente fez essa escolha há um tempo atrás. Fizemos. E assim, pelo menos a minha escolha, ela foi uma escolha que ela passava pela educação. Eu só não sabia se ia ser história ou sociologia, assim, mas eu acreditava que ia ser na educação. Como é que foi a sua? Cara, a minha, assim, eu era jogador de tênis. Que massa. E eu queria ser profissional. Aham. Então, a minha vida toda ali na infância, adolescência, era, eu quero ser jogador de tênis. Aí, de repente, descobri que eu não era tão bom assim. Né? Para ser profissional tem que jogar demais, né? E ali, com 18 anos, eu tive que escolher uma... Eu tava indo para os Estados Unidos na época. O que aconteceu? Eu ia jogar o tênis universitário nos Estados Unidos. Eu sabia que eu queria fazer isso. E aí, quando eu fui para lá, eu fui meio assim, sem saber o que ia fazer da minha vida e tal. Minha família tinha negócio de educação aqui em Brasília e eu sabia que eu ia lá para fazer alguma coisa que eu podia trazer de volta e, assim, se fosse direito ia ser difícil trazer de volta, né? Então, fazer qualquer coisa. Aí eu fui fazer business lá e com o tempo eu fui me identificando com economia. Dentro da própria faculdade, fui me identificando com economia e acabou que eu fiz mestrado em economia. Trabalhei um pouco com consultoria tributária. E aí voltei para trabalhar com educação, né? Mas eu fui para educação por causa do negócio da família e depois eu aprendi a gostar daquilo, né? E me identifiquei com aquilo. Mas foi um caminho meio... Até hoje eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Tô precisando de uma orientação da Luísa. E eu acho que é um pouco isso. A Luísa está falando de uma quantidade muito grande de escolhas. E cada vez que eu percebo o jovem, o estudante, nessa posição de... Eu tenho muitas escolhas, eles parecem que eles são contagiados por um cansaço e quase uma paralisia, assim. E aí que tá, não tem nada de errado você não saber o que você quer fazer. É isso. Acho que a maioria das pessoas fase da são vida, assim. né? Com 16, 17, 18 anos. Com certeza, não tem nada de errado. Luísa, você tem um programa para auxiliar esses jovens. Uhum. Eu vi a aplicação desse programa e a participação da Luísa em uma das minhas aulas. E você falava de 7 situações, de 7 chaves. Cara, aquilo foi muito bom para o estudante. Sim. Eu estava no meio de uma aula e eu convidei a Luísa para participar. E eu vi o quanto algumas situações fizeram efeito para os meus alunos. E assim, a gente tinha 100 minutos, 80 minutos, eram 2 aulas no máximo, 90 minutos, 1h30, que era a condução, que era uma chance de se ouvir falar sobre projeto de vida, sobre protagonismo, sobre processo de escolha. Como é que o programa funciona? Como é que você tem visto esses estudantes? Olha, eu gosto de falar sobre 2 pilares fundamentais. O primeiro é o do autoconhecimento. A gente só faz boas escolhas quando a gente se conhece. Para mim, o autoconhecimento é a melhor ferramenta para a gente viver bem, sabe? Primeiro porque a gente está sempre se transformando. Eu acho que a gente vive num mundo muito volátil, muito ambíguo. Toda hora é uma coisa diferente, toda hora a mesma coisa tem significados diferentes. E os jovens, eles absorvem tudo isso, eles entendem o que está acontecendo. Sim. Então, olhando para essa perspectiva da orientação profissional, do autoconhecimento, eu ajudo os meninos a identificarem o que eles têm interesse e habilidade. Porque, às vezes, Diana, a gente tem algumas habilidades que a gente não tem interesse em trabalhar com elas.
E aí, como às vezes o estudante, o jovem, ele não tem muito discernimento para fazer esse senso crítico, porque quando você fala assim, cara, você é muito bom em escrever. Nossa, você tem que trabalhar com algo que você escreva, que tem escrita criativa e tal, mas a pessoa fica, cara, mas não é isso que eu quero. Faz- Isso não não tá, faz sentido na minha entendi. vida. sabe, não tá assim, fazendo meu coração brilhar por isso, não tô me sentindo, não é isso, mas aí você acredita nos adultos, claro, porque nós somos as referências para eles, né? E não tá errado, mas é muito importante olhar isso com muita clareza e com muita calma, porque às vezes tem habilidades que você quer deixar mais para hobby, você não quer transformar num trabalho, você não quer ter Ah. obrigação com isso, e tem outras habilidades que você fala, pô, legal, eu quero trabalhar com essa habilidade aqui, eu acho que pode ser muito legal para mim. E dentro... Pode falar isso. Não, vai Dentro continuar. dessa perspectiva do autoconhecimento, você faz esse momento com eles, deles Isso. entenderem os hobbies, as habilidades, o que você tem de competência, para onde vai. Isso. A gente tem duas técnicas para separar o que eu tenho interesse e habilidade e o que eu gostaria de transformar em uma atividade profissional, e o que eu tenho interesse e habilidade e vai ficar ali mais para os meus momentos livres, nos meus momentos de vida pessoal. Tá bom. E aí também a gente tem, não é que define, mas a gente fala muito sobre as características de personalidade da pessoa, do estudante, né, ou do adulto, do jovem, do adulto. Porque se a gente escolhe uma profissão que está muito desalinhada com quem nós somos, a longo prazo, isso pode dar muito ruim. Pode dar muito problema, né? Por exemplo, se eu tenho uma característica mais comunicativa, extrovertida, e eu acabo escolhendo um ambiente de trabalho em que eu trabalho sozinha, em que eu me comunico muito pouco, em que eu contribuo pouco, e eu tenho uma atenção concentrada muito grande, enfim, isso vai dar um pouco de conflitos, de valores pessoais mesmo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver ali desenvolvendo a tua carreira. Então, ter essa clareza sobre quais são as minhas características e como isso pode ser alinhado com uma profissão também é super importante. E aí falar sobre sentido do trabalho, retornos do trabalho, além do financeiro, porque quando a gente é adulto, a gente aprende que a gente tem que trabalhar para pagar os nossos boletos, né? A gente precisa ser adultos funcionais. Sim. E beleza, é isso, tá certo, mas não precisa ser só isso, né? Você, por exemplo, como educador, a quantidade de histórias que você já conheceu, a quantidade de pessoas que te adoram, que te agradecem por você ter passado pela vida delas, isso Sim. também é um retorno que você tem do trabalho, sabe? Você que trabalha com países, né, e tem uma instituição, um projeto que está muito ligado a isso, talvez você tenha conhecido um país através do seu trabalho. Sim. Isso também é um ganho que a gente tem. Então, ampliar isso, sabe? Sair só desse peso, nossa, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro e manter o meu padrão que os meus pais me deram, isso é muito pesado. Isso faz com que a gente olhe para a vida adulta com muito medo, inclusive, né? E quando a gente amplia isso, não, cara, eu quero poder conhecer outros países através do meu trabalho, eu quero me desenvolver pessoalmente através do meu trabalho, eu quero ser reconhecido por ter descoberto alguma coisa científica no meu trabalho. Isso vai fazendo o processo ser mais instigante, ser mais gostoso e você se sentir mais motivado para esse momento que é desconhecido, né? E é claro que a gente tem medo. Vou fazer uma provocação. Vamos lá. Sim. Digamos que eu estou pensando aqui como um papel de pai também, né? Uhum. E eu entendo essa parte a vida não é só sobre o dinheiro. Perfeito. Tá? Eu mesmo tô empreendendo um negócio novo e é muito difícil a gente conseguir tirar dinheiro do negócio que está começando, porque a gente tem uma visão e a gente tem que ser motivado não pelo lucro, mas pelo aquilo que a gente está trazendo como propósito. Essa é a maior motivação. Só que o dinheiro faz parte também. A gente não tem que pagar os boletos. E às vezes quando a gente... é até legal que a gente está bem na taxa de transição aqui, né? O Diana está com o pessoal de ensino médio, eu estou aqui com a galera da graduação. É isso. Aham. Então a gente percebe aqui, ele vê o final, eu vejo o começo da Sim. graduação ali. E essa galera, principalmente ali para quando a gente está começando ali na graduação, os pais estão pensando na carreira do filho a longo prazo e quanto dinheiro que ele vai ganhar, mas dificilmente o jovem está pensando nisso, né? Ele está pensando mais no dia seguinte ali, como é que vai ser a faculdade dele, os amigos e às vezes as festas e tal. E aí, às vezes, até a carreira fica para um segundo plano ali, na preocupação do jovem, né? O que eu percebo assim, na grande maioria. Não todos, mas a grande maioria tá pensando assim. E
E aí, será que não é o papel do adulto falar assim, ó, você tem que pensar em alguma coisa que dá dinheiro também? Eu tô pensando, os pais pensam assim, né? O que você Sim. acha disso? Não tem que pensar no dinheiro também, um pouco no Com certeza, com retorno? certeza. Para mim, o dinheiro, a gente vive numa, né, numa sociedade em que o dinheiro ele é fundamental, inclusive para a gente ter liberdade de escolha, né, na nossa profissão. É com certeza super importante, mas também é importante você ter pelo menos senso de pertencimento com o que você faz, Uhum. né? Você não precisa amar o que você faz, acordar mega feliz todos os dias, uhul, vou trabalhar. Mas você precisa ter pelo menos um senso de pertencimento, sentir que o que você faz te agrega em alguma coisa, sabe? Te faz sentir real para o mundo. Porque às vezes a gente tem uma ideia, assim, eu escuto muito, principalmente as meninas, esse discurso, eu quero me sentir realizada profissionalmente, né? E quando a gente olha para o trabalho, a realização ela tem uma outra conotação. Não é esse sentido de me sentir mega feliz no que eu faço. A realização é como você pode ser real para o mundo, de que maneira você pode contribuir para o mundo. E aí você precisa sentir que você pertence a esse mundo para poder contribuir de uma maneira real. É sobre isso. Não precisa amar, ser apaixonado pelo trabalho, né? Aquela história de vou fazer o que eu amo, nunca trabalharei na vida. Isso é a maior Sim. mentira que a gente já escutou, né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? Então, preciso me sentir pertencente e também preciso encontrar uma maneira de ser um adulto funcional. Um adulto que sou independente e pago as minhas contas. Faz parte também ter um pouco dos dois, né? Até porque se você não Claro. gosta do que você faz, dificilmente você vai conseguir fazer Imagina, dinheiro com aquilo, né? No final claro. das contas. E em relação à família, como é que você tem visto, nesse processo de acompanhamento desses jovens, a intervenção da família? A família tem Uhum. mais ajudado ou mais atrapalhado, mais pressionado? Como é que Sim. tem sido assim? A família, ela tem mais atrapalhado, mas não porque ela pressiona, mas é porque ela deixa muito livre. Eu escuto assim, É o contrário, então, interessante. claro, É o contrário do que eu estava É, imaginando. porque a gente não, imagina que eles vão se pressionar, vai ter uma É, austeridade de não, essa aqui tá definido, vá por aqui. é. não. É assim, ó. Quando a gente, para começar o processo de orientação, eu faço uma entrevista, um momento inicial com o responsável, o pai ou a mãe e quem vai fazer o processo, né? E aí eu sempre escuto assim dos pais, porque eu quero deixar fulano muito livre. Ela pode escolher, eu não quero interferir. Mas assim, você é a referência de adulto e de mundo para o seu filho. É. Então, talvez você não tenha que impor e dizer, olha, você tem que fazer tal curso, mas é muito importante que você diga o que você pensa a respeito do Já trabalho. aprendi do jeito difícil, né? Porque não passar a experiência. É verdade. Quais são os seus valores, sabe? Que tipo de valores ela precisa levar para a vida adulta? Então, os pais eles estão muito assim no 8 ou 80. Ou eu pressiono muito e olha, você vai para Só pode orientação. esses dois aqui. Exato. Você vai para orientação É profissional medicina. e você escolhe entre esses dois. Ou, não, ela é livre, ela pode escolher o que ela quiser, tá ótimo, eu quero que ela seja feliz. Aí um adolescente de 16 anos fica, tá, mas primeiro, eu sou feliz hoje. O que tá faltando para eu ser feliz também na vida adulta? Por que minha mãe tá dizendo que eu só quero ser feliz? Eu sou feliz. Enfim, então eu acho que cria uma confusão e uma e deixar livre demais, assim, eu acho que não ajuda. Até uma pergunta que eu tenho pra você, que eu vejo muito aparecendo nos jovens, é assim, faz a sua paixão. Aí a pessoa pensa assim, tá, mas qual que é a minha paixão? Não sei o É. que que eu gosto. Como Tipo é que assim, você qual que é meu responde? propósito, Qual que é o meu né? propósito? Assim, faz o que você gosta. Mas eu não Aham, sei o que que eu gosto. Como é que, isso. como é, como é que você responde? Onde você começa quando a pessoa vem com uma A dessa? gente tem a ferramenta, né, do interesses e habilidades, para justamente ele ir pontuando e dizendo ali o que ele gosta, o que ele tem interesse e habilidade, a gente vai desenhando e vai entendendo ali o que pode ser uma profissão para ele, né? Mas essa história do propósito, da paixão, a gente descobre no nosso dia a dia. E o nosso propósito, ele vai mudando ao longo da vida. Então, isso é um ponto que a gente não precisa se preocupar. Sabe? Então, qual é o meu propósito de vida? Você não sabe até agora? Tudo bem, você vai descobrindo ao longo da jornada, você vai descobrindo ao longo do seu desenvolvimento, do seu amadurecimento. E ele muda ao longo da vida, né? Então, Sim. quando a gente inicia uma graduação, quando a gente está indo para a universidade, a gente tem um propósito. Quando a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, a gente tem outro propósito. Quando a gente está em outro momento de vida, quando a gente casa, tem filhos, a gente muda o propósito, a gente muda as prioridades, enfim. Então, essa é uma preocupação que eu acho que, na verdade, ficou muito assim conhecido, né? Todos
os livros, né, de autoajuda, os coaches falam muito, qual é o seu propósito? É isso que te move. Não, o que te move são os pequenos passos que você É. quer dar na sua vida, sabe? O que te move é a disciplina, Isso, entende? Não é o muito importante. propósito. E às vezes, é legal você tocar nesse ponto, né? Porque às vezes a disciplina até vem antes do que o seu propósito, né? Você Com primeiro certeza. aprende a ter disciplina, aprende a ficar Perfeito. bom em alguma coisa, e depois você vê se é aquilo mesmo que você quer fazer, né? E- Depois que você já ficou bom no E o negócio. quanto a disciplina vai te levar para outros tantos caminhos, né? Exatamente. Eu consigo passar por isso, eu consigo viver isso daqui, eu me preparo, eu me conheço e eu faço uma escolha A disciplina, às melhor. vezes a confiança também, né, da pessoa. Ó, tem um desafio aqui, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou aprender essa nova ferramenta, essa nova habilidade, né? Uhum. É, exatamente. Luísa, eu vejo os meninos que você faz o acompanhamento e que estão no programa te mandando relatos posteriores ali. Então, relatos bonitos de como tudo que vocês viveram ali foi importante para o processo de escolha dele. É. Tem alguma história que te marcou, assim, que foi muito, muito legal acompanhar a trajetória dessa pessoa, dessa escolha? Olha, tem uma história muito recente que me marcou muito. Eu atendi um médico que se formou na ESCS em 2024. E ele, no final do internato, ele já começou a fazer cursinho para passar direto no ano seguinte, logo na residência, e ele passou, né? Não vou falar residência, porque senão vai, né? Mas ele fez, quando ele passou na residência, ele, que legal, passei na residência. E quando ele foi para a prática, Diana, ele entrou numa crise vocacional tão grande, porque ele não se identificava com a rotina da residência. Ele fazia de manhã hospital de base e à tarde HFA. Hospital de base, ele todo mundo e HFA no ambulatório, né? E aí ele me procurou dizendo assim, Luísa, eu tô numa crise vocacional porque eu não me identifico, eu não tô entendendo como é que é essa rotina. E outra coisa, no meu ensino médio, como eu era um excelente aluno, eu falei, eu vou fazer medicina. E agora eu tô percebendo que eu não explorei outros caminhos, eu não explorei outras possibilidades e pode ser que eu também goste de outras possibilidades. E quando a gente terminou Ele já estava na residência, que é no final do curso de medicina. na residência, ele já tinha Passou terminado. 5 anos Fiz ali. com ele aqui em 2025, ele se formou em 2024, dezembro. E aí, no meio do nosso processo, ele pediu o desligamento da residência. E eu fiquei muito emocionada, porque ele falou assim, Luísa, eu decidi escolher a mim, e não ao status, e não ao reconhecimento, né? Todo mundo ficou sem entender nada. Eles falam meus prescritores, que são os médicos mais experientes, né? Os meus prescritores ficaram muito surpresos e tal, mas eu preferi escolher a mim dessa vez. E aí eu falei, nossa, eu estou impressionada com a sua coragem. Ele largou na Boa residência. residência. Era no internato, provavelmente, ali, né? Não, na É residência. na já. residência O mesmo. Ele já internato tinha terminado, então, a medicina. O Estava fazendo internato é como se residência. fosse o estágio, né? Ele É, não se internato era no formou estágio. ainda. A Então, ele já tinha se residência. formado, estava fazendo residência Passou para na se prova de especializar em alguma residência. coisa. Aham, E ele largou a medicina ali. sim. E E aí, ele conseguiu enxergar outra possibilidade, outra área? então, aí eu falei, tá bom, e agora, fulano, né? Quais são os próximos passos? Não, tá tudo bem, não quero próximos passos. Eu quero pensar, eu quero respirar, eu quero descansar. E eu volto pra gente fazer os próximos passos. Eu falei, tudo bem. Aí quando eu tô um dia no Instagram aqui, eu vejo fotos dele naquele evento de marketing que teve recentemente, mês passado agora em Brasília, Summit, alguma coisa, eu não vou lembrar agora, que foi no Sebrae, que tinha grandes nomes do marketing e ele estava lá, Olha sabe? só. Então, ele já tinha sinalizado que gosta muito do marketing, que percebe muito esse crescimento, e ele foi nesse congresso, né? Então, me marcou muito porque eu vi uma pessoa olhando para si, escolhendo a si e não a todo o contexto que a medicina traz, sabe? Você acha que ele teria essa mesma possibilidade de ter feito uma escolha de não escolher a medicina antes dele ter começado, ou ele só teve condições depois, se ele passou pelo caminho? É uma boa pergunta. Eu acho que ele talvez não teria escolhido a medicina se ele tivesse conhecido outros caminhos profissionais no final ali do terceiro ano. Então, se ele tivesse tido uma orientação melhor ali, quando ele estava terminando o ensino médio, ele poderia ter seguido um rumo melhor que seria mais condizente com o perfil dele, né? Exato, porque olha só, gente, a gente não escolhe profissão pensando no curso. A gente escolhe profissão pensando na carreira, que é onde a gente vai passar mais tempo da nossa vida, que é onde estão os desafios mesmo.
o curso ele é um momento muito determinado. A gente passa 4, 5 anos, 6, 8 para quem faz medicina, né? A gente precisa pensar, escolher profissão pensando na carreira. O que você vai ter que fazer ali no dia a dia? Quais são os perrengues, os desafios, né? Então, é muito comum que as pessoas se formam, quando as pessoas se formam e vão para o mercado de trabalho, falam, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu esperava, não tem nada a ver com as minhas expectativas. Posso aproveitar e puxar um gancho para a Raik agora? Bora. Que a Raik é patrocinadora do podcast, né? Eu represento a Raik como diretor, mas a pergunta é a seguinte, o modelo americano, e você foi para o Canadá, né? Deve É. ser parecido lá. Sim, Que você não precisa escolher logo na graduação, no começo ali dos 2 primeiros anos principalmente, o que você quer fazer. Você tem bastante flexibilidade para escolher. Quais são as vantagens que você vê no modelo de ensino desse? todas. Principalmente o ponto da maturidade. Ter uma decisão definitiva para próximos 4 anos, que na maioria das vezes, quando o estudante está num curso e ele percebe que não gosta, ele termina, ele não volta atrás, mesmo que ele comece outro depois, mas ele não termina, né? Eu acho que esse modelo minimizaria muito isso. Você faz uma parte das disciplinas, você vai conhecendo o processo e Meio que depois você geral. decide uma área de aprofundamento. Porque exatamente lá nos Estados Unidos, o aluno, quando começa no primeiro ano, ele não precisa ainda, se ele quiser fazer medicina, ele vai primeiro fazer uma aula de graduação de biologia, para depois ele fazer a medicina. E às vezes ele não precisa nem escolher se ele quer biologia nos 2 primeiros anos. Ele já pode pegar cursos gerais e depois escolher, eu quero ciência da computação agora. Aproveita tudo que ele cursou para Sim. direcionar o estudo dele para fazer outra coisa, entendeu? E aí tem o segundo pilar, né? Eu falei que eram 2 pilares, aí o segundo pilar é o estudo e pesquisa das profissões. A gente fez o autoconhecimento, muito bem. Então, no início desse pilar, eu envio para os meninos uma lista com 90 profissões e os seus conceitos ali. E eles precisam fazer um filtro, uma seleção. E aí eles me dizem, Luísa, eu tenho interesse em conhecer melhor esses e esses cursos. E aí a gente vai entender exatamente o que ele vai encontrar na graduação ou nesse curso, porque nem sempre é uma graduação, pode ser um curso técnico. Então, a gente vai entender o que ele vai encontrar, qual é a matriz curricular, as matérias, é um curso mais prático, mais teórico, como é que é a nota de corte do Enem, como é que são os estágios. Muito bem. Entendemos o que ele vai encontrar no curso, aí a gente vai estudar como é o mercado de trabalho dessas profissões. Ele precisa ter essa previsibilidade, sabe? Quais são as habilidades que eu preciso ter, como é que é a rotina desse profissional, quais são as áreas possíveis que pode trabalhar, como é que a tecnologia está impactando essas profissões. Quando a gente olha para o relatório do Fórum Econômico Mundial, a gente percebe que todas as profissões estão sendo impactadas pela tecnologia. Só que algumas estão sendo impactadas diferentes, né, de maneiras diferentes. Então, é importante que a pessoa possa avaliar, bom, o direito, a tecnologia está impactando aqui desse jeito. Bom, a medicina está sendo assim. O jornalismo está sendo muito mais direto, né? Está tendo um impacto muito maior, uma transformação muito maior. Então, é importante também ter esse conhecimento geral do que ele vai encontrar quando ele fechar a porta da universidade e abrir a porta do mercado de trabalho. Então, a gente faz todo esse apanhado, todo esse estudo, e a minha maior preocupação é que essa pesquisa seja feita em fontes neutras, em fontes que não queiram vender a profissão ou que não enviese sobre a profissão, né? Então, eu fiz entrevistas com muitos profissionais, médicos, jornalistas, advogados, tem Essa 2 entrevista médicos. segue pro Orientando. orientando. Porque daí eu controlo, eu sei o que ele precisa, né? Assim, o que é muito importante ele saber sobre o mercado de trabalho. E aí eu perguntei para esses profissionais. Aí ele pode escutar de alguém que está ali na jornada, né? Não é tipo um médico falando da carreira de enfermagem. Não, é um enfermeiro falando sobre enfermagem, é um médico falando sobre medicina, é um advogado falando de carreiras jurídicas, é um programador falando de carreiras de tecnologia. Então, eu fiz essas entrevistas e todos os meus orientandos têm acesso a elas. Então, eu garanto que eles estão tendo acesso a informações embasadas e de uma fonte neutra, assim, que está contando de fato o que realmente é aquela carreira. E uma pessoa que já passou por aquilo ali, né? Claro, Mas faz sentido sim, demais. Com certeza. Eu vejo os meninos hoje num sofrimento muito grande na escolha. Uhum. E aí eles têm um sofrimento pela escolha
E eles têm um sofrimento depois que quase paralisa, que é assim, e se eu escolher errado? O que que eu faço? Uhum. Como é que a gente atua nesse caso? O cara acreditar que escolhendo um, eu estou deixando outros 20 para trás, estou desistindo de outros 20. Como é que a gente lida? Porque eu vejo neles, Luísa, um imediatismo muito grande já aos 17 anos. E às vezes até paralisa, né? A pessoa fica com medo de errar. É isso. Não vai para lugar nenhum. E o cara trava mesmo. O cara fica sem conseguir seguir numa coisa que é muito importante. Perfeito. Logo depois da orientação profissional, quando os meninos terminam o processo, via de regra, eles se sentem mais seguros e eles seguem com o curso que eles escolheram na orientação. Mas tem, Diana, sim, orientandos que chegam no final do processo e falam assim, eu vou escolher por esse curso, mas eu não estou 100% seguro. Aí a gente precisa trabalhar com ele como é que ele lida com esse momento em que ele precisa fazer uma escolha, mas para ele não está 100% claro, entende? Então, é muito mais agora um acolhimento, um olhar para ele de dizer como é que você lida com as inseguranças da vida, sabe? Aí a gente vai para outro campo, assim, não. E também eu gosto muito de orientar que essas pessoas façam um trabalho voluntário. Eu orientei para uma mãe esses dias, ela ficou assim, Luísa, obrigada. Muda a vida da pessoa, né? Um trabalho voluntário, porque no trabalho voluntário você vê ali o todo e você não faz o que você quer, você faz o que precisa, né? Então você começa a avaliar, opa, aqui eu gostei muito de fazer essa atividade, aqui eu não gostei. Eu gostei de falar aqui com as pessoas, de entender o que as pessoas precisam. Nossa, esse aqui de levar mantimentos, me senti muito bem com isso. Como é que isso pode ser atrelado de alguma maneira com uma carreira? Então, isso não quer dizer que ele vai ser um assistente social, não é nada sobre isso, mas talvez diga que ele goste, que talvez seja mais legal ele se envolver numa carreira em que ele ajude diretamente mais as pessoas de alguma maneira. Entende? Já aprende com o que ele está fazendo. Isso. Você recomenda a pessoa trabalhar como voluntário para empresas também? Se oferecer, eu quero trabalhar para você de graça. Com certeza, absoluta. Fica lá 6 meses, por que não? Melhor forma de se diferenciar, não pedir salário nenhum, né? Sim, Baita diferenciação para os dois lados. por Boa. que não? Com certeza. Para empresas, para ONGs, o que for necessário. E você conhece algum caso, Luísa, de uma pessoa que foi fazer algo nesse sentido? Um voluntário que depois de ser voluntário teve uma definição mais clara? Então, eu estou nesse processo. Ele está fazendo o trabalho voluntário e daqui a 60 dias a gente vai voltar a conversar. E ele está em que área, assim? Não, ele ainda está no 3º ano e decidiu por engenharia mecatrônica. Mas assim, não estou seguro, tem a mecânica, ai. Fica tendo... Então então vai fazer um trabalho voluntário. E aí ele está numa montadora, a mãe dele conseguiu lá um trabalho para ele numa montadora e ele está lá. Então, fazendo tudo o que precisa. Não é o que ele quer. Então, daqui a 60 dias nós vamos sentar e conversar. Pô, boa experiência. Bem Muito. interessante. Porque você já corta caminho, né? Você já vai direto ali na prática, ver se é aquilo mesmo, se você quer ou não quer. Né? Na orientação profissional é muito legal porque você escuta. Você ouve de um profissional falando como é aquela carreira. Mas também quando você tem a oportunidade de fazer parte daquele ambiente... Sentir a rotina, ver como é que é. Sentir a rotina, perceber como é que é isso para você, como é que você se sente nesse ambiente, nessa rotina, com essas pessoas, com essa energia, também é fundamental. E qual que é, assim, quando a pessoa está paralisada ali, que eu não sei o que escolher, não sei se eu quero engenharia, não sei se eu quero medicina, às vezes as coisas mais variadas, assim, que a pessoa Eu quero não quer, né? história ou matemática. Tem uns casos desses, Tem- assim, tem os mesmo. alunos chegam, ó, não sei se eu quero arquitetura ou se eu quero medicina. É bem diferente uma da Muito, outra aí, né? Muito, Qual que é parte do aprendizado também é aprender a decidir, né? com certeza. Como que você orienta uma pessoa assim, que está completamente indecisa do que ela quer fazer? Interesses e habilidades, entendimento sobre como é o mercado de trabalho. Às vezes, por exemplo, ela fala assim, eu quero ajudar pessoas e eu estou entre medicina e direito. As duas áreas, as duas profissões são assistencialistas. Você ajuda as pessoas de uma maneira muito direta, só que a gente procura um médico quando a gente está com um problema X e a gente procura um advogado quando a gente está com um problema Y, mas a gente tem problemas quando a gente procura esses profissionais. Então, assim, eu começo a questionar, como é que você quer ajudar as pessoas?
né? E aí a gente parte muito também da essência da profissão. O direito ele tem uma essência, independente se você é um juiz ou se você é um advogado. Qual é a essência do direito? Ajudar as pessoas com base na Constituição. É isso, não muda nunca. Então, você quer ajudar as pessoas com base nisso ou você quer ajudar as pessoas com base na ciência, analisando dados, que é o que um médico faz? Então, a gente começa aí no nível de detalhe da prática de como é a profissão e aí ele vai começando a entender. Não, aqui eu não quero, aqui eu quero. É Interessante como que se você fosse um falou de exercício da balança mesmo, sabe? ciência de dados para medicina, que faz todo sentido, mas não é a primeira coisa que aparecia na minha cabeça. Né? Medicina, para mim, é biologia. Não. Quando ciência de dados está ali mais pro TI, matemática. Não, tem que sei lá, né? gostar de analisar dados, né? Nenhum médico toma uma decisão com É base baseado em no ciência. empirismo, Faz com sentido. base em dados. Entende como é muito importante ter esse nível de aprofundamento? E às vezes é só numa orientação dessa que a gente vai conseguir realmente se aprofundar Atingir, né? no que. Conseguir. Às vezes a pessoa boa de matemática ali gosta de pessoas. Sim. Às vezes faz sentido fazer medicina, mas Sim. a gente. Eu, como professor ali em matemática, não, TI, vai para lá. Às vezes Tá aqui. Você é bom de matemática, tem TI ali. Ó. Sim, se é uma pessoa que adora matemática, gosta muito de analisar dados e quer trabalhar na área da saúde, talvez ele não vá para a linha de frente, mas ele pode ficar talvez na área da pesquisa ou na área meio. Aham, Entendeu? interessante. Os interessante. meninos hoje, Luísa, ainda fazem muito menos do que em outro tempo, mas ainda acontece muito do estudante fazer teste vocacional. E eu tenho uma dificuldade com isso. O que você acha disso? Quando alguém fala para mim assim, Luiz, eu fiz Acho muito difícil o teste vocacional. Acho um negócio tão custoso. custoso, meio induzido, assim, não sei. Quando alguém fala assim, Luiz, eu fiz muitos testes vocacionais e eu tô mais confusa do que antes, eu falo assim, socorro, Deus. Eu falo Deu mesmo, certo. socorro, Deus. Porque o Teste vocacional é aquele que você faz uma prova, aí ele fala, você Questionário. tem perfil para ser arquiteto, sei lá. Pensa, a E aí, definição agora, tá no putz, agora eu papel. tenho que escolher isso aí. Me deu 3 aqui. Puxa. tem alguns riscos muito sérios o teste vocacional. O primeiro é que ele é um inventário, ok, e reconhecido pela psicologia e está tudo bem. Mas ele é um questionário que não acompanhou as mudanças do mercado de trabalho. Ele não acompanhou as transformações que a gente vem vivendo hoje. Então, esse é um risco. Uhum. O segundo risco é que, quando a gente vai tomar decisões na nossa vida, não é só da profissão. A gente tem medos, a gente tem preocupações, a gente tem inseguranças. O teste não mede isso. E o terceiro risco é que é uma caixinha que a pessoa se coloca, né? O teste, ele dá um resultado, mas você não se olhou, você não entendeu, tá, mas beleza, essa profissão vai me fazer alcançar o que eu quero? É o que eu tenho um perfil, mas faz sentido para mim essa profissão aqui? Né? Tá alinhado com os meus valores, com os meus objetivos? Então, e a gente tem muito essa tendência, né? Por que a gente gosta tanto de ser diagnosticado nas coisas? Porque é muito bom ficar, muito confortável. Tira, Uma né? resposta, Tira. né? Tira a nossa Tira o peso. autorresponsabilidade, tira o peso, e a pessoa que disse, isso. olha, você vai por esse caminho aqui. Ai, que bom, a pessoa disse, então ela tá certa. Porque se eu que estou dizendo, não sei. Tira o peso da né? decisão própria, né? A Exato. pessoa não tem mais que decidir, o formulário decidiu por ela. Isso, então tira também o protagonismo de você aprender a escolher na vida. Né? Então, eu não gosto do teste vocacional, eu não aplico o teste vocacional. Eu acredito em você olhar para si, entender seus recursos internos e como é que a gente pode caminhar com pesquisas sobre a profissão. Né? Nesse momento de tanta mudança de modelo mental, que você está até citando aí tudo, e na mudança do mercado de trabalho, você tem acompanhado, igual o caso da medicina, outros casos de transição de carreira? O que você pensa sobre essas transições? A pessoa vem numa área e ela tem uma definição, assim, eu quero fazer uma outra coisa. Isso tem acontecido com mais frequência, com menos? Como é que você consegue observar? Tem sim, assim, é até engraçado, porque agora está vindo muita gente de ciências contábeis. Muita gente de contabilidade. Transição de carreira? Querendo fazer transição de carreira. Por várias questões, né? Assim, cada um tem seus motivos, mas contabilidade... Ciências contábeis especificamente? Ciências contábeis. Engraçado, é um curso que eu recomendo para as pessoas. Faz Especificamente. contabilidade porque tem emprego. E é um curso que eu acho legal também, eu gosto. Eu faria, se eu fosse fazer de novo, eu faria. É chato, mas tem emprego, né? Aham, E tem coisa para fazer. Com sim, sempre tem, né? Onde tem empresa, tem coisa para fazer da área contábil. Né? Exatamente. Mas contabilidade. O que eu vejo muitas pessoas também é assim, eu me formei num curso que na época dava para fazer.
né? Eu não tinha dinheiro para fazer um outro. A minha família já tinha um negócio que enviesava para esse curso aqui. E aí agora ela tá com 30, já trabalha na área, está com 30 anos e fala: "Não, agora eu vou fazer o meu sonho". Aí faz uma transição de carreira também. Nesses casos aí, a pessoa já tinha um sonho no passado ou ela descobriu esse sonho Já depois? tinha um sonho, já tinha no passado. E aí fez o curso X, Y, porque era A família mais pediu. coerente, ou era mais fácil, porque não tinha dinheiro para fazer o outro, né? Entendi. E agora que trabalha, vai fazer o curso que quer. Isso acontece muito também. E aí vem para orientação para saber se é isso mesmo, se ela ainda gosta desse curso ou se é apenas está fixada num sonho antigo. E você percebe então que hoje em dia tem mais transição de carreira depois de uma certa fase adulta, assim, dos 30 anos, do que existia antes? Sim, principalmente depois da pandemia também. Por quê? Será? Porque a maneira como as pessoas trabalham está mudando. E aí eu percebo que é muito mais uma resistência de se adaptar às mudanças, de falar: "Opa, eu estou aberta para essa transformação". Não, aí a pessoa fala: "Não, eu quero mudar de carreira". Só que a outra carreira também está sofrendo E transformações. vai ter lá os perrengues E nos dela, os próximos anos, desafios, os isso. complicadores. Sim. Exato, exato, exatamente. E volta eu fiquei curioso com as ciências contábeis. O que a galera tá. O que você acha Alega, que né? acontece? Por que ciências Por quê? contábeis? O que está acontecendo? Primeiro, as pessoas falam muito sobre baixos salários, né? É um mercado, de maneira geral, quando não se trabalha em contabilidade, né, em escritórios de contabilidade, você Aham. trabalha em empresas, é um pouco mais restrito. Então, lugares que têm mais oportunidades de trabalho são nos escritórios de contabilidade, né? Então, é um trabalho bem administrativo, bem operacional, não tem muitos desafios, é aquilo sempre, né? Uhum, Você uhum. precisa saber lidar muito, entender muito sobre tributos, a parte fiscal, fazer balanço, balancetes, e é isso, sempre, nunca muda. Então, eu acho que as pessoas ficam sentindo um pouco falta desse dinamismo que uma profissão pode oferecer, sabe? Na contabilidade. Entendi, entendi. Sim. E elas geralmente procuram alguma coisa diferente em outra Compra um curso área, muito diferente, é, Não, elas talvez, bom, os que eu vai para tenho TI ou vai atendido, para, sei não, lá. eles querem fazer uma transição no sentido de agora empreender ou atrelar a contabilidade com a economia, com ele um já pouco tem uma mais série de conhecimentos e ele uma vai. base. Ah, É. legal. E aí atrelar também a economia usando dados, né, agora com a inteligência artificial, Mas você não acha que enfim. essas pessoas teriam um diferencial no mercado de trabalho por ter passado pela Com contabilidade? certeza. Porque se o cara vai empreender e ele é contador, ele sabe o que é contabilidade, tem um Ele tem um diferencial baita de um caminho na Lógico. tremendo frente, ali, um Tem um atalho. excelente background, com certeza. do Com que alguém certeza. que não fez aquilo ali e vai empreender do nada, bem mais difícil, né? Sim, tem muito mais entendimento da realidade, né, de como são os impostos, os tributos, e empreende com muito mais pé no chão, com certeza. Às vezes isso até ajuda a quem está com dificuldade de tomar uma decisão. Faz qualquer coisa que depois você vai usar isso para alguma coisa, né? Lá na E usa frente. mesmo, E sabia? eu acredito nisso, Com assim, certeza. que a pessoa usa. É, E que Claro. experiências vão sendo acumuladas por você e você vai criando uma série de diferenciais competitivos para a sua carreira, para o que você sabe, para suas, né, para suas habilidades. Eu acho muito. Sim, com certeza, até e o é médico mesmo. que resolveu fazer marketing, né? Quem sabe não abre uma clínica e começa a fazer marketing para a clínica dos outros, né? Abre uma agência, Abre uma né, e agência para começa. médicos, né? Por que Aham, não, né? E é o exatamente. diferencial que outros marqueteiros não teriam. Hum, Ninguém entende, nenhum marqueteiro entende de medicina. Não, exato. e o quanto eles têm usado as redes para esse tipo de Exato, situação. E, exatamente. assim, num nível profissional. O cara é médico, mas ele é um as lá do Instagram, das Exato, tem divulgações. uma pessoa profissional ali filmando os procedimentos que ele faz no dia a dia. É um Instagram profissional mesmo de alguns, assim. E eles têm tido muitos resultados. Legal. Muitos resultados. Coisas que você viu no Canadá que você trouxe de volta. Olha, não sei se o que eu vi no Canadá que eu trouxe de volta, mas o Canadá ele trouxe para mim uma maturidade emocional muito importante para eu tomar melhores decisões na minha vida aqui. Ah, Luísa, por que que você voltou? Porque eu senti que as minhas raízes e o que eu tinha que construir na minha vida tinha que ser aqui, né? Então me Você deu. fez o quê? Um intercâmbio numa faculdade lá? Não, eu fui melhorar o meu inglês. Ah, você foi aprender General inglês, English, aham, na fez um curso LSE. de inglês. Aham, fiz o curso de inglês, fiz alguns trabalhos lá, porque depois podia trabalhar part-time. E Aham. aí eu fiz alguns trabalhos que foi super legal.
Então, me deu Você já muita... sabia o que você queria da sua carreira quando você foi pra Sim, lá? eu já estava formada. Ah, tá, já estava Já formado. estava formada, eu já Mas quando trabalhava com RH há 7 Mas quando anos. você foi, você era ainda a pessoa do RH. Eu era a Um pessoa gente de do gestão RH. ali. Aham, sim. Eu era a pessoa do RH. Mas eu falei, eu quero uma experiência diferente, né? Tô numa rotina aqui em que eu trabalho, eu volto para casa, e aí é isso. E eu queria expandir mesmo níveis de experiências de vida. Então eu fui lá muito para isso, para melhorar o meu inglês, entender como é que o RH funciona em outros países, o que que eles valorizam em pessoas, em gestão. E aí isso me deu uma amplitude de mundo, de vida muito interessante. E isso me ajudou muito a tomar melhores decisões, inclusive quando eu voltei, sabe? Consegue pensar em alguma coisa específica que você aprendeu? Que Olha, deu uma visão diferente? Assim, nossa, vocês fazem uma É, coisa uma meio coisa que você diferente. viveu. sim, eu aprendi o seguinte, que por mais que a gente planeje e tente controlar muito as coisas antes, a gente precisa vivenciar. Isso me ajuda muito com os estudantes que têm justamente essa dificuldade. Cara, eu não sei se é esse curso que eu quero, tá? Mas você só vai ter certeza absoluta mesmo quando você fizer. Entende? Porque às vezes a gente se programa para fazer um intercâmbio, a gente olha todos os detalhes, né? A gente se programa financeiramente, a gente olha o clima, a cultura, se é um país. Porque a gente não, quando a gente está fazendo uma pesquisa como essa, a gente não olha só um país, mas a gente escolhe por um. E quando a gente escolhe por um, a gente faz o máximo de pesquisas possíveis para que dê tudo certo. Quando a gente vai casar, a gente conhece a pessoa, É isso. noiva, Aí a quem é gente... caçado sabe que alguma coisa vai dar errado sempre, né? Então a gente precisa No final dá certo. vivenciar. Então isso me deu muita segurança para trabalhar e desenvolver isso com as pessoas, sabe? Não tem como você ter 100% de garantia das suas escolhas, mas você tem como minimizar as chances de erro e você vai vivenciar e aí na jornada você vai entendendo. Que legal. Né? Essa experiência me deu muita essa clareza, muita essa Te segurança. deu mais clareza na hora de orientar as pessoas quanto às certeza. vocações delas. Porque quando eu estava planejando o meu intercâmbio, eu planejei um intercâmbio. Quando eu estava lá, eu tive outro intercâmbio, entende? Com muitos desafios, com muitas dificuldades, inclusive com a língua. Gente, eu posso contar a maior gafe da minha vida. Conta aí pra gente. Eu fui morar com uma brasileira e uma canadense. E aí eu fui morar com elas e tal. E aí a gente morava num apartamento em downtown, super legal, e era bem pertinho da minha escola. E eu falei, gente, esse é o melhor lugar. Só que daí, depois de 2 meses, elas decidiram mudar para uma casa maior. Eu falei, ai, meu Deus, onde é que é essa casa? Aí elas falaram, Luísa, a gente gosta muito de você, a gente quer te levar junto também, como nossa host, enfim, e vamos lá. Eu falei, tá bom, roommate, e aí vamos lá. Fui conhecer a casa. Quando a gente chegou lá, um professor da LSI me reconheceu. Ele falou, nossa, você é aqui, que legal, eu te conheço, eu sou seu professor lá na escola. E eu falei, que legal, é mesmo. Aí ele falou assim, eu não estou indo mais porque a minha esposa está com câncer. E eu não entendi. Ele não falou a palavra câncer, porque eu sei que câncer é a mesma coisa. E eu só tenho uma pronúncia diferente. Mas ele falou assim, minha esposa está com problema de saúde, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, oh, nice! Aí ficou ruim. Entende? Ficou péssimo. Aí ficou A muito Mariana, ruim. que era brasileira, que estava comigo, ela olhou assim para mim. E eu não entendi nada e depois ela foi me explicar, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios, a gente acha que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que as pessoas vão, nossa, nos acolher. E é isso mesmo, mas também tem muitos perrengues que a gente passa. Muitos perrengues mesmo. E tem. E aí depois eu escrevi uma carta, eu não tinha um telefone desse professor, né? Aí eu escrevi uma carta pedindo desculpas para ele e entreguei lá na escola para a escola entregar para ele. Treinou a fala, depois treinou a escrita. A Ficou boa inteligência ainda. emocional. Treinei também, a né? humildade. A humildade. Treinou bastante incompetência. Eu gostei. E aí eu entreguei na escola, para a escola entregar para ele, né, um pedido de desculpas que eu não entendi e tudo. Mas enfim, então a gente planeja uma coisa e na vida prática é outra. E é assim a vida em tudo, sabe? Então é isso que eu aprendi nessa experiência fora e é isso que eu passo com muita segurança para os meus orientandos. Legal, legal. Que as coisas vão dar errado, né? Que as coisas vão dar errado, a gente vai Que vai contornar e acontecer que no final, e de que- alguma maneira, vai dar certo como tem que ser, né? A gente precisa aprender a a gente lidar. precisa ter flexibilidade e ajustar. E aprender a lidar com o real, né? E não o que a gente idealizou, o que a gente fantasiou. Reta final. Reta final da nossa fala. Mais uma vez, passou bem depressa o nosso Passa tempo rápido, aqui. sempre passa rápido. Passa muito rápido.
Luísa, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está nesse processo de escolha, qual seria a sua mensagem final, assim? O que que essa pessoa tem que estar observando, olhando? O que que é mais importante? O mais importante é não se preocupe com o futuro. Se preocupe em olhar para quem você é hoje, o que faz sentido para você hoje, e não escolha a sua profissão pensando no curso, escolha a sua profissão pensando na carreira. Essa é a maneira mais eficiente de escolher uma profissão, sabe? Pensar no futuro é a melhor maneira de fazer escolhas, tomar decisões na vida como um todo, sabe? Não pensando no agora. Eu sei que a gente tem uma tendência muito grande a ser imediatistas, né? E tá tudo bem, a gente vive num mundo que nos tende a isso o tempo inteiro. Mas não seja imediatista, pense com calma, pense com a razão e com a emoção. Não pense somente com a emoção e nem com a razão, não seja tempestivo, nem tempestiva. Faça uma escolha com calma, com clareza, com segurança. É esse o recado. Edson Agatti, aprendizados da conversa de hoje. O que que você disse? Olha, foi muito bacana. É um ramo que eu sinceramente não sabia que tinha tanta ciência por trás, né, da escolha da vocação. Para mim, era teste vocacional, chega na faculdade lá e fala, escolhe alguma coisa aí, vai lá. Corram de testes vocacionais. Decide logo, vai para algum canto, depois você É ajusta e isso. tal, mas... Não, Edson, e olha só, muito bom você ter falado esse ponto, porque daí eu esqueci de dizer um que é super importante. Quando a gente faz os testes vocacionais online, se ele tiver atrelado a alguma faculdade e você tiver o perfil, por exemplo, de veterinária, e aquela faculdade não oferecer veterinária, ela nunca vai te dizer que Lógico. você tem um perfil para veterinária, entende? Para que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Então, corram de testes vocacionais, pelo amor de Deus. Exatamente. Faz parte do marketing das faculdades. Eles vão mostrar lá para tentar é. direcionar para algum curso da faculdade, né? Mas eu achei bem interessante a conversa, que dá uma visão mais ampla para a gente desse mercado que eu não conhecia realmente, o mercado de orientação vocacional, uma profissional de orientação vocacional que eu não sabia. Eu estou até muito curioso para trazer isso lá para a REC, para trazer valor de verdade, né? Eu, como faculdade lá, quero orientar de verdade as pessoas. Se for fazer medicina, vai para outro canto, né? A gente não tem medicina aqui na nossa. Mas achei bem interessante e acho que as pessoas têm bastante caminho para cortar, seguindo aí os conselhos da Luísa. Sim, é uma maneira de contribuir para o mundo que traz muito senso de pertencimento, né? A maneira como eu percebo que eu posso ser real para o mundo, ajudando as pessoas a escolherem melhor suas carreiras. Sim, e poupar tempo, né? Tempo é nosso bem mais precioso. A gente, às vezes, começa a fazer uma coisa que não é bem aquilo, o nosso propósito, o que a gente quer fazer da nossa vida. E por que não procurar um profissional que ajuda a gente a escolher melhor. Nesse processo de poupar o nosso escolha, tempo. decisão. Concordo. Tomar decisões sem orientações pode custar muito caro, né? Certeza. Então, fazer isso com bastante calma é bem importante. Se as pessoas quiserem entrar em contato, conhecer melhor o seu trabalho, como é que eles fazem? Bom, eu tenho o meu Instagram, que é o @euescolholuísa, e pelo WhatsApp também, que todo mundo me chama lá. Luísa, quero conhecer melhor o seu trabalho, que é o 61 99622 0977. Obrigado, Luísa. E quem quiser conferir esse episódio, vai estar o episódio completo no YouTube e no Spotify. Confere lá e também @Gigantes da Educação. Pode conferir também Gigantes da Educação. Vamos nessa, né, Edson? Vamos Esse nessa. foi Gigantes da Educação, com a presença da Luísa Oliveira, falando sobre carreiras, profissões, escolhas e uma série de decisões. Obrigado.